Antes da virada espiritual, foi uma virada humanitária, assim, acho que posso te falar isso, assim. Porque aí uma coisa liga na outra, né? Quero dizer, um sentido de solidariedade, de fraternidade, né? Porque eu tenho isso na minha lembrança, assim, de criança, muito nítida, assim. Eu lembro que eu morava na Zona Norte, e lá tem um shopping que é o Shopping Center Norte, né? E para chegar no Center Norte, a gente atravessa uma avenida grande, lá. E nessa avenida, na época pelo menos, não sei como é que tá hoje, mas na época sempre tinha muita gente pedindo dinheiro, comida no semáforo, né? E uma coisa que me deixava muito incomodado, enquanto criança, assim, 10 anos, isso eu acho, 10, 12 anos, 9 anos, enfim, enquanto criança, assim. Uma coisa que me deixava muito incomodado era a gente ir no shopping, né? Consumir as coisas do shopping. Lógico, na época não deveria ter ideia de valor, de dinheiro, de compra, essas coisas assim, igual a gente tem hoje, mas me deixava muito incomodado de frequentar um ambiente como um shopping, e depois, na hora de ir embora para casa, passar e ver as pessoas morando na rua, pedindo dinheiro, pedindo comida, né? Era uma coisa que me incomodava muito, eu chegava a chorar. Toda vez que eu voltava do shopping que eu ia para casa, que a gente parava nesse semáforo, eu chorava, né? É uma coisa muito nítida, assim, que tem na minha lembrança. Você tinha o baque da desigualdade ali. Da desigualdade, de ver ali, né? Nua e crua, né? Poxa, eu não consigo entender. Por que a gente tem a condição, o direito, a possibilidade de frequentar um ambiente desse e tem gente morando na rua sem dinheiro para comer, né? Sem dinheiro para ter onde morar. Então isso me incomodava sempre, assim, sempre me incomodou, né? E eu não sabia por quê, né? Então isso foi, acho que começa por aí, né? Uma percepção meio inconsciente, meio natural Te tocou ali de alguma tocar forma. nessa questão humanitária. E daí, um outro divisor de águas que teve foi quando eu saí do colegial, né? E até então a minha influência era a escola, era a família, né? E aí comecei a estudar para o vestibular e nisso eu tive contato com uma galera de outras áreas, né? Um pessoal que tinha interesse em história, em ciências sociais, né? Porque como eu tinha interesse em direito... Ah, você já tinha naquela época? Já tinha ideia de fazer direito ou história, né? Então eu comecei a ter contato com as pessoas da área do direito, da área de história, né? Da área das humanidades, né? Então eu também tive contato com uma galera de ciências sociais. Isso tem relação com essa ideia de que você, quando você começou a entender a desigualdade, entender essas questões humanas, você acha que de alguma maneira isso influenciou nessa decisão de ir pro lado da... Lógico, com certeza, com certeza. E aí foi isso, né? Tive contato com essa galera das humanidades, né? De geografia, de antropologia, né? O pessoal das ciências sociais. E aí tive contato com alguns textos, né? Algumas obras, alguns autores que tinham um pouco de alinhamento com essa questão da diferença de renda, da desigualdade social, né? E aí comecei a me interessar pelo assunto. Aí eu me instruí, né? Aí eu acho que eu já tinha uma maturidade para entender sobre isso, né? Na época, nas escolas, a gente não tinha filosofia igual tem hoje, né? E até tinha muita leitura em casa e tal, mas... Não, na escola você não teve filosofia? Não tive filosofia na escola. Na época não tinha. Então, não era obrigatório, não caía no vestibular, né? Interessante isso. Interessante a gente pensar, né, como existem várias matérias que estão e filosofia, né, que te faz pensar, te faz questionar, não está, né? De repente a gente pode falar que a primeira escola foi de filosofia, né? Com Platão, com exatamente. Aristóteles, com aquela galera da Grécia Antiga. E a gente não tinha no nosso currículo, né? Então, eu fui ter contato com essas teorias, com essas ideias, depois do ensino médio. E eu sempre li muito em casa, mas não sobre filosofia, nem sobre religião. Mas de outros assuntos, mas não disso. E aí fui ter contato com isso e aí me encontrei, né? Eu falei, olha, eu sou da área das humanas, né? Me interesso por isso. E aí encontrei um espaço que eu conseguiria ter ali algum estudo, alguma percepção sobre a existência dessa diferença de renda, dessa desigualdade e como trabalhar em cima disso, né? Como tentar fazer a minha parte no mundo ou influenciar as pessoas para conseguir mudar isso, né? Ir por direito foi por isso, né? Você falou, né? Por que você foi pro direito? Por que você foi pra humanidades? Foi essa a ideia. Foi por isso, foi justamente por isso. Falei, olha, eu quero ir pro direito para ter para conseguir influenciar de alguma maneira a sociedade, de uma maneira que eu consiga deixar um legado
Não um legado, nossa, Sim, sim. as pessoas vão me ler, vão me citar. Não, não é esse tipo de legado. É um legado no sentido de conseguir fazer alguma coisa boa para alguém, né? Você tem a sua área ali, você conseguir atuar na sua área com esses ideais de igualdade, né? Eu diria que é uma militância, assim, eu acho que tudo é política, né? A gente faz política em tudo, né? E isso não deixa de ser uma militância política. Não é uma militância que vai pra rua e faz manifestação, mas não deixa de ser uma militância através da teoria, através da dialética, né? Então eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma militância. Total. Não deixa de ser uma militância, Total. né? Interessante, Uol, interessante. E teve algum livro em específico que você fala, ou algum ator que você fala assim, cara, ou, enfim, que você falou assim, caraca, é isso, sei lá. Assim, eu lembro que na faculdade, né, me pegou muito o Rousseau, né, o contrato social, mas isso é uma coisa mais do direito, né? E perceber ali como que a sociedade funcionava, essa questão da propriedade e tal, né? Aí depois disso fui ter contato com teóricos brasileiros, né, que eu acho que foram assim um pouco da base do meu pensamento, né? Então, o Caio Prado Júnior foi um cara que eu gostei muito de ler, o Sérgio Buarque de Holanda, né? Também foi muito interessante. Enfim, eu acho que esses dois foram os principais na história, assim, livros de história, né? Em livros de filosofia, eu fiz uma iniciação científica sobre ética, né? Então eu estudei ética Nicômaco, né? Então eu acho que essa foi uma das obras que foram bases, assim, para minha formação e para o meu pensamento, assim, porque como eu fiz a iniciação científica nisso, o texto era Ética e a Função Social do Jurista, né? No contexto da teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Aí vai para o direito, né? Porque eu estava na faculdade de direito. Mas o começo, assim, tá no começo porque é o principal, né? É ética e a função social do jurista, né? Essa é a ideia, e foi justamente essa ideia que eu fiz na iniciação científica. Enquanto jurista, assim, se afirmar jurista é algo que ninguém afirma que não é legal, né? Então eu não estava me afirmando enquanto jurista, mas eu estava falando do papel da pessoa que está na área do direito, né? Mas isso serve para qualquer profissão, né? Eu falei do jurista porque eu estava na área do direito, mas isso serve para qualquer profissão. E a ideia era falar como que cada profissão tem o seu papel social, tem o seu papel na sociedade, enquanto papel tem uma responsabilidade, né? E tem uma responsabilidade de agir de maneira ética, e agindo de maneira ética, retribuir, né, isso tanto para a sociedade quanto para si, né? A ideia geral do texto era o seguinte: se eu faço o bem. Aí a gente fala do direito, dos valores, na teoria tridimensional lá do Miguel Reale, mas basicamente eu estava falando o seguinte: se eu cumpro o meu papel social de maneira ética e correta, cumprindo com as tábuas de valores daquela sociedade, eu estou tornando a sociedade melhor para mim mesmo, né? Não é uma questão que é altruísta, mas também é egoísta, né? Eu faço o bem, eu quero viver eu não quero assaltar alguém, eu não quero matar alguém, porque assim a sociedade é mais segura. Para mim também, né? Então, assim, quando a ideia é quando alguém atua de uma maneira contrária àquela tábua de valores da sociedade naquele momento, né? A gente chama de Zeitgeist, né? Quando atua contrário àqueles valores do momento, a pessoa está prejudicando a si mesma, né? Então, a ideia do texto foi justamente esse. Isso é na Ética Nicômaco, né? Que ele fala da temperança, né? Isso é uma coisa que virou um mote para mim, assim. Não que seja fácil de fazer, né? Lógico. Muitas vezes a gente exagera ou diminui, né? Então a ideia do Ética Nicômaco era assim: a gente tem que caminhar, tentar ir no meio, né? Tentar ir sempre nem para muito, nem para pouco, né? E sim no meio, né? Tentar agir da maneira como for possível, tentando usar alguns freios, né? E controlando de alguma forma aquela espontaneidade que vem natural, né? Para conseguir, de alguma forma, agir de maneira correta, agir de maneira reta. E esse reto é a temperança, é o meio, né? E é interessante, porque aí depois de algum tempo, eu fui ter contato com... Eu gosto de ler muitas teorias sobre a religião, né? Entender alguma coisa sobre religiosidade e tal. E aí eu fui ter contato com o budismo, né? E o budismo fala mais ou menos isso, né? Da temperança, né? De Caminho do meio. caminho do meio, da gente estar contente com o que a gente tem, a gente não precisa muito, não precisa ter pouco, mas não precisa muito, né? Eu achei muito parecida a teoria do budismo, não sei se a gente pode chamar de teoria, mas enfim, né? Achei muito interessante o budismo com a Ética Nicômaco, né? Eu achei isso, assim, foi muito interessante, assim. Eu não sou budista,
Mas é uma das religiões que eu mais me Conectou. mais me conectei, diria.